Olá, pessoal. A conversa de hoje é sobre oncologia. E para essa conversa interessante, a gente tem a honra de chamar a doutora Maria Luísa Ludemir, ela que é médica oncologista, ela tem residência em oncologia pelo IMIP, no Recife. Ela tem uma residência em clínica médica pelo Hospital da Restauração e é formada em medicina pela Universidade de Pernambuco. A doutora Maria Luísa, além disso, também é professora de medicina, do curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Ela é oncologista do Hospital Mestre Vitalino, aqui em Caruaru, oncologista também do Serviço de Oncologia do NOA, que é o Núcleo de Oncologia do Agreste, e também oncologista do CEOC, que é o Centro de Oncologia de Caruaru. A doutora Maria Luísa também é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia e membro da Sociedade Europeia de Oncologia Médica. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Luísa. Grande prazer tê-la aqui. Obrigada, muito prazer. Eu que agradeço o convite. E são tantas as titulações e de maneira tão brilhante que eu acabei esquecendo o mestrado em cuidados paliativos, né? Porque é tanta coisa no seu currículo que acaba deixando a gente impressionado, mas aí também vale o registro do mestrado em cuidados paliativos. Isso. E como é que foi essa trajetória na medicina até chegar lá na oncologia? Então, eu sou filha de pais médicos, então meu pai e minha mãe são médicos, então a medicina sempre foi uma coisa muito falada na minha casa. E aí terminei optando pela medicina e sabia que era clínica médica inicialmente, não sabia que era oncologia. No começo pensei em oncologia pediátrica e aí eu achei que talvez não fosse esse o caminho. E aí, depois da clínica médica, eu comecei a vivenciar, né, os pacientes já na clínica médica, portadores de câncer, né, vários cânceres que a gente termina diagnosticando na clínica médica, e fui me apaixonando pelo cuidado desses pacientes. Então, são pacientes que realmente necessitam de um olhar mais cuidadoso, de um exame físico mais pormenorizado, né? A gente precisa ir atrás, como é que está a barriga, como é que está o pulmão, como é que estão as ínguas, na forma de falar também. Então, a gente precisa ter essa delicadeza na forma de falar. A família também entra com a gente, né, junto, e participa desse tratamento, tanto nas decisões, como também no sofrimento também, né, que em algumas situações é sofrido. E aí, então, foi aí que eu me apaixonei pela oncologia, pela possibilidade de dar esse cuidado mais geral e integral do paciente. E você falou sobre a questão da notícia, para as pessoas saberem, assim, os médicos passam por um treinamento específico para notícias não tão boas, às vezes notícias desagradáveis, notícias ruins, né? Então, muitas vezes a gente precisa informar a família, informar o paciente daquele diagnóstico que não é o que a família espera, e existe todo um cuidado, todo um preparo para fazer isso. Hoje, inclusive, as formações médicas mais modernas têm dado uma atenção especial para isso, mas a gente vê muito isso na oncologia de maneira geral, né? E além dessa questão de dar notícia ruim, a gente tem uma situação curiosa na oncologia, que é muitas vezes o temor ou pré-temor que as pessoas têm com a doença. Tem pessoas que sequer dizem o nome câncer, né? Dizem ou aquela doença, ou CA, ou aquela doença maligna, mas às vezes tem medo de dizer a doença. Eu tenho uma tia que ela nunca falou essa palavra, porque ela dizia que se falasse a palavra atrairia a doença. Então ela sempre se referia com alguns outros epítopos para se referir à doença. E assim, fazer essa comunicação é uma coisa importante, interessante. Apesar dos avanços que a gente viu ou tem visto na oncologia de maneira geral, ainda há muita dúvida, muita preocupação. Assim, de uma maneira geral, como é que a gente poderia trazer para as pessoas a ideia do que é o câncer, né? Por que algumas pessoas têm, outras não têm? O que acontece no organismo para que aquela doença se instale? Então, realmente a gente tem visto, né, o câncer já ocupa o segundo lugar como as doenças que mais acometem as pessoas. Nos Estados Unidos, a gente já vê isso passando as doenças do coração. Então, a gente realmente percebe que é uma doença que passou a ser muito frequente. E por que isso? A gente vê especialmente relacionado ao estilo de vida. Então, obesidade, sedentarismo, consumo de comidas processadas, multiprocessadas, enlatados, embutidos.
É isso que normalmente são os fatores, o uso de cigarro, álcool, são os fatores de risco que terminam combinando com o câncer. Mas o que é o câncer é o desenvolvimento, né, celular, as células ficam ali sem controle, de forma desorganizada e descontrolada, perde o controle do organismo e passa a formar uma massa e ser capaz de ir para outro canto, enraizar em outro lugar, né? Que popularmente a gente fala enraizou ou deu metástase. Então, isso é que é um câncer. É uma célula que perde o controle do corpo e é capaz de enraizar ou dar metástase. E aí, nesse contexto, nesse nome câncer, né, estão várias doenças. E a gente sabe que existe a cancerofobia, né, que é o medo que as pessoas têm quando fala na palavra câncer. E de vez em quando a gente leva uns chutes de baixo, né, lá a gente está lá atendendo e o familiar está chutando a gente para dizer, não quero que conte. Só que a gente sabe, como você bem falou, a gente tem treinamento em notícias difíceis. Hoje a gente não chama de más notícias, a gente chama de notícias difíceis, porque está na oncologia, mas está em outros lugares, em outras especialidades. E realmente a gente tem um treinamento para fazer essa comunicação, tanto para a família como para o paciente, e a gente também vai sentindo o que é que o paciente quer saber, o que é que o paciente já sabe. Então, a gente até tenta evitar que se esconda do paciente o diagnóstico, porque tem uma coisa chamada cerco do silêncio, que é quando o paciente e a família opta, né, por não contar, e o paciente ele vai fazer um tratamento, ele está indo ali no hospital toda semana, ele vai fazer quimioterapia, o cabelo dele caiu, ele fez rádio, ele fez uma cirurgia grande. Ele está entendendo o que está acontecendo, mas ele não tem a real... o real entendimento daquilo. Então, às vezes, ele está até achando que é pior do que é, porque, às vezes, é uma situação menos grave, ou então, ele está achando que está sendo enganado. E a gente sabe que, hoje, o protagonista dos tratamentos deve ser o paciente. Então, a gente tenta abordar de uma maneira leve, de uma maneira suave, entendendo o que aquele paciente já sabe e o que é que ele quer saber. Então, a gente vai aí pelo entorno. Até porque, às vezes, já vi algumas vezes isso acontecer também, o paciente ele entra no processo de tratamento achando que ainda está no processo de diagnóstico, ou seja, ele começa a fazer o tratamento achando que ainda estão tentando descobrir o que é que ele tem, porque a família tenta não contar para ele. Isso é uma situação bem complicada, porque vai se precisar desse paciente ciente das coisas, até porque muitas dessas condições vão requerer mudanças no estilo de vida, vão requerer algumas mudanças importantes nos hábitos daquele paciente. Ele vai ter que aceitar aquilo, vai ter que colaborar, e sem esse conhecimento é mais difícil essa colaboração, né? Exatamente. Então, a gente tenta, né, fazer essa organização familiar para que entenda que o que é bom para seu fulaninho, às vezes não é o que a filha acha que é bom. Porque para ela o que é bom é viver 100 anos. E para ele pode ser viver 80 com qualidade, respeitando a história dele, ficando em casa ao invés de ir para o hospital, se alimentando pela boca ao invés de passar uma sonda. Então, o que é bom para o paciente nem sempre é o que a família acha que é. Então, é muito importante a gente ter essa conversa com o paciente para a gente entender no que mundo é aquele, porque cada um vai ter os seus desejos e as suas necessidades. E além disso, hoje a gente sabe muito mais do que antes, que boa parte das classificações hoje, diagnósticos, acabam sendo muito individualizados. Mesmo que você diga, duas pessoas diferentes tiveram o mesmo câncer, mas aquele câncer se comporta de maneira diferente, está em estágios diferentes, tem tratamentos diferentes, prognósticos diferentes, respostas diferentes. Então, muitas vezes a gente também precisa orientar isso para a família, no sentido de que, olha, não é porque aquela pessoa tem um câncer de intestino que aquele câncer vai ser tão mais agressivo do que o de outra pessoa que teve um câncer mais agressivo. Então, isso depende muito do tipo, depende da condição do paciente, depende de uma condição genética, muitos fatores envolvidos, né? Hoje a gente está lidando com a medicina de precisão, né? Então, é uma medicina muito individualizada.
É lógico que a gente tem muitas limitações no SUS, mas a gente começa, né, a entender por que, às vezes, a gente tinha, né, um tumor tão parecido e comportamentos tão diferentes. Então, existem variações do paciente e outras alterações que estão na doença que a gente começa a identificar e a entender por que as doenças que pareciam tão semelhantes se comportam de maneira diferente. Então, existem tumores de cólon, que foi um bom exemplo que você deu, que eles já estão enraizados, eles já foram para outro órgão, por exemplo, um fígado ou pulmão, e que eles ainda podem ser curáveis. Então, isso é um conceito muito difícil da população geral entender, né? Quando saiu do lugar, então não tem mais jeito. Não. A gente tem algumas doenças em que tem mais jeito, e também a gente não gosta muito desse jeito de falar assim, não tem mais jeito, porque cuidar da qualidade de vida, aliviar dor, aliviar sofrimento, que seja social, espiritual, emocional, isso tem jeito. A gente tem outras coisas para fazer. E hoje também, eu acho que é bom salientar que a gente tem cada vez mais pacientes com diagnóstico precoce, com doenças em estadios iniciais. E aí, nesse momento, a gente tem muitos pacientes ficando curados. Então, às vezes, o nome, né, câncer, já deixa aquela tensão. Mas, às vezes, é um câncer tão indolente, tão fraquinho, tão bobinho, que a gente vai conseguir fazer um tratamento que vai ser eficaz, vai controlar, vai eliminar e a pessoa vai ficar curada. Então, a ideia tem algum sintoma, que a gente pode conversar sobre isso já, busca o profissional de saúde para fazer o diagnóstico o quanto antes e fazer os exames de rastreio que estão preconizados já. A gente já tem alguns exames que são de rastreios populacionais e que aí, então, é muito importante. E mais ainda, que é uma coisa que eu gosto de enfatizar muito nas consultas, é que fazer exame é muito importante, mas atividade física, uma dieta saudável, reduzir a quantidade de industrializados, embutidos, que são salame, presunto, salsicha, que muitas vezes faz parte do dia a dia da alimentação, né? Todo dia come um cuscuz com salsicha, um sanduíche com presunto. Se a gente consegue melhorar isso, a gente consegue evitar 30% dos tumores. Então, não tem nada, não tem nenhum exame, não tem outra coisa que a gente faça que a gente consiga, em grande escala, reduzir 30%. Então, é muito importante fazer atividade física e uma dieta saudável, tentar controlar estresse, não fumar, não beber, essas coisas que a gente já ouviu muito e, às vezes, pensa, é melhor eu ficar fazendo exame e não dá. Prioridade é o que é mais importante e que às vezes é mais fácil também. Mais fácil do que você conseguir, às vezes, uma mamografia é você ir conseguir fazer uma caminhada 30 minutos todo dia e deixar de comer essas comidas que não são boas para a nossa saúde. E aí, assim, você adotar estilo de vida mais saudável, porque isso atua na prevenção, né? Você está prevenindo a doença de aparecer, aumentando as chances de ter uma vida mais saudável no futuro. Ser um paciente assim, já na sua longevidade, já um paciente idoso com uma funcionalidade muito maior, sem possibilidades ou com menos possibilidade de doenças, não só a questão do câncer, mas a própria hipertensão, diabetes, outras doenças que também têm consequências crônicas complicadas. E essa questão da prevenção é uma dificuldade muito grande, porque assim, a informação todo mundo tem, né? A gente passa, a gente informa, a gente fala, mas assim, há uma certa resistência realmente a esses hábitos das nossas vidas modernas, essas facilidades. Essas alimentações que já começam muito na infância, né? Boa parte desses alimentos que você citou, quase todos eles, acabam sendo do cardápio dia a dia das crianças. Então a gente tem uma situação bem mais complicada com relação a isso. E com relação à questão dos cuidados ou dos sintomas iniciais, a gente sabe que há cânceres diferentes, com atuações diferentes e com sintomas diferentes, mas a gente teria como talvez generalizar assim, sintomas que chamassem mais atenção, aqueles que a gente precisa ficar mais atento, além de uma história familiar, né? Uma história familiar assim, positiva para câncer, principalmente parentes próximos, já é uma coisa que deve acender uma luzinha ali amarela, pelo menos, né? Então, né, realmente, como você falou, existem cânceres de todos os órgãos do corpo,
E os sintomas podem variar, mas eu acho que, no geral, assim, você se conhecer, né? Você, as mulheres, conhecer sua mama. Então, desde de idade precoce, a partir dos 18 anos, já tem indicação da mulher conhecer a mama dela, examinar, ver, porque cada mama é de um jeito. Às vezes, no período menstrual, ficam as nodulações, que são normais e que não são nada... que chame a atenção, mas se isso se modifica, você percebe que essa nodulação não está no período menstrual ou pré-menstrual, que é uma coisa que ficou ali, mudou, o mamilo era para fora, ficou retraído, né? Entrou o mamilo, sangramento, algum sangramento, perda de peso, que é um sintoma que chama muita atenção e pode estar associado a várias doenças, mas muitos tumores cursam, né? Terminam causando perda de peso, uma fraqueza muito grande. Então, aquelas pessoas que estão percebendo que estão sem disposição, algum sangramento no cocô, sangramento no xixi, sangramento pela vagina, alterações na boca, lesões que não cicatrizam. Então, assim, se perceber, se olhar... E de tempos em tempos, né, que eu não posso dizer assim genericamente, mas de tempos em tempos ir para um médico, passar por uma consulta e fazer os exames preventivos. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. Eu acho que nessa pandemia a gente teve uma dificuldade, né, na realização de exames preventivos e isso repercutiu nos diagnósticos mais tardios na oncologia, porque as pessoas passaram a não frequentar médico porque realmente estava difícil e terminaram não fazendo alguns exames preventivos. E, além disso, eu acho que uma coisa que ficou também bem uma questão até meio política, que foi a questão da vacina. E aí eu estou falando de vacina da Covid, mas a gente tem vacina que previne de câncer também. Então, assim, entender a importância da vacina, quer seja para Covid ou para evitar alguns tumores. A vacina do HPV, né, é uma das mais emblemáticas. E você falou sobre a questão dos exames de rastreio, uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? Às vezes faz excesso de um determinado rastreio e perdem a janela de fazer outro mais importante. Como é que a gente podia talvez dar uma sintetizada nesses rastreios mais importantes? Eu sei que a gente tem os meses coloridos, né, que ajudam por um lado, atrapalham por outro, às vezes talvez um excesso de um lado, uma falta de outro, mas temos alguns meses coloridos, mas existem alguns rastreios que são inclusive recomendados pela Sociedade, né, Brasileira de Oncologia. Para determinada idade a gente faça aquele rastreio com relação a câncer de colo, câncer de mama. Como é que a gente pode dar uma sintetizada assim nesses rastreios? Então, para as mulheres, a gente tem o rastreio do câncer de colo de útero. Então, as mulheres acima de 25 anos, todas devem fazer o preventivo, né, que é o Papa Nicolau ou o citológico. Esse exame, isso que você falou é muito importante, porque a gente começa a ver essas mulheres que fazem exames, terminam que às vezes elas fazem de 6 em 6 meses, e não tem necessidade. Normalmente a gente faz anual, depois que a gente tem 2 anos negativos, a gente pode fazer a cada 3 anos. Mas, enfim, isso aí a pessoa não precisa saber. Quem precisa saber é o médico. Você precisa procurar anualmente o posto de saúde, porque isso até é a enfermagem que faz, né, essa coleta do preventivo. E a frequência, quem vai definir é o profissional de saúde. Então, para câncer do colo de útero, a gente tem o Papa Nicolau. Para mama, a gente tem mamografia a partir dos 50 anos. E aí também não precisa ser anual, a gente pode fazer a cada 2 anos, porque esse é o intervalo em que normalmente a doença se desenvolve. Então, e aí você pegaria ainda ela muito precoce. Então, termina que às vezes fica nessa coisa de fazer anual e falta para um e fica em excesso para outro. Em relação ao tumor de cólon, o INCA, né, quem define as políticas públicas da oncologia, ele Instituto não... Nacional do Câncer, né? Isso. Ele não coloca como a colonoscopia como rastreio populacional, porque não existe dinheiro para isso. É um exame caro e pouco disponível. Mas se você puder, né, se na sua cidade estiver disponível, hoje, a partir dos 45 anos. Antes era 50. E aí começou a surgir tanto caso de câncer de cólon, né, de intestino,
em pacientes jovens que se reduziu a idade para 45 anos, e isso pode ainda ser mais reduzido a depender da história familiar. Então, se tem história familiar, a gente começa a reduzir para fazer isso mais precoce e com mais frequência. Isso, e aí é uma colonoscopia a cada 10 anos. Isso equivale para praticamente todos os rastreios, né? Quando você tem uma história positiva, você geralmente tende a diminuir a idade, seja para mamografia, para colonoscopia, né? Exato. Então, termina que você... Isso aí é população geral, mas quando a gente tem uma história familiar ou aquelas alterações genéticas, né, que algumas pessoas têm ou podem ter, aí isso se modifica. E ainda tem a questão da próstata. A questão da próstata é uma questão polêmica, porque existem dois conflitos. Uma sociedade indica de um jeito, a urologia indica de um jeito, a oncologia de outro. Mas, normalmente, o que a gente tem feito é os pacientes que têm história familiar ou aqueles pacientes que têm sintomas, que pode ser dificuldade de fazer o xixi, né? Então, na hora de fazer o xixi, tem dificuldade... ou questão sexual também é um dos sintomas para a próstata, aí esse paciente tem indicação de coletar PSA. E os negros também, porque eles têm tumores mais agressivos. Então, a partir de 45 anos, se tiver história familiar, ou se for negro, ou se tiver sintoma, a gente faz esse PSA. E o toque retal também, mas não é para todo mundo, porque muita gente pode ter câncer de próstata e ele não significa nada. Vai estar lá aquele câncer e ele vai morrer do infarto ou de outro problema, e o câncer vai estar lá sem causar nenhum outro problema. Então, às vezes, a gente termina diagnosticando demais. Então, para evitar isso, e a gente sabe que os tratamentos para próstata, eles são, né, têm efeitos colaterais chatos, a gente termina deixando para uma população específica o PSA. Só para as pessoas, assim, se alguém tiver alguma dúvida, a próstata é um órgão que fica ali por baixo da bexiga e ela fica próximo de uma estrutura chamada uretra, que é por onde passa a urina. Então, um dos primeiros sintomas que a gente identifica quando essa próstata do homem está crescida é que ela começa a apertar essa uretra, o xixi não sai, ou sai com mais dificuldade. E aí uma queixa importante é o paciente dizer, olha, meu xixi sai partido, coloco muita força para fazer xixi, aí a gente já, isso aí talvez seja alguma questão de próstata. Lembrar que às vezes infecção urinária pode dar um sintoma parecido também, então na dúvida é sempre importante consultar o médico para fazer então, uma avaliação. Quando ela né? cresce de maneira benigna, né? Porque a idade faz a próstata crescer. E aí esse crescimento da próstata não necessariamente também significa um câncer. E quando é um câncer, muitas vezes é um câncer de uma evolução tão lenta que vai se acompanhando. Então, por isso houve esse questionamento nesse rastreio, assim, meio que desmedido para todo mundo, para fazer esse PSA. Mas, assim, a gente vê muito isso, né? Anualmente, muitos homens, né, depois dos 45 anos de idade, aí vão lá na atenção básica, no seu médico, olha, eu quero fazer o meu check-up e fazer o exame do PSA. E aí, lembrando que o check-up, a gente já conversou isso aqui com o Dr. João Tavares, o check-up é uma consulta médica, o check-up não é um conjunto de exames laboratoriais. Então, quando a gente fala check-up, a gente fala uma avaliação clínica com o seu médico assistente, né? Então, isso é importante que as pessoas saibam e tenham consciência disso, né? Então, quando a gente fala check-up, está falando daquela avaliação clínica que, entre outras coisas, vai avaliar também essas questões urinárias e aí, na indicação de alguma alteração, pode ser feita uma investigação mais apropriada. Pergunta importante, interessante, que eu acho que vale a pena. As pessoas extrapolam pesquisas para outras estruturas, por exemplo, querem fazer ultrassom de tireoide anualmente, achando que vão encontrar um nódulo de tireoide e aquilo é um câncer de tireoide. Não se tem muita recomendação de fazer isso, Não, né? não tem indicação de ultrassom de tireoide de rotina, né? Então, normalmente, se o paciente tem alguma queixa, né, aumento do volume do pescoço, se tem algum bócio, né, que é quando fica assim grandão, ou algum nódulo no pescoço, ou alguma alteração da disposição que tem a ver com a tireoide, aí é que deve investigar. Então, às vezes já vai assim, junto com os exames, ultrassom de tireoide. E aí a gente também vê
uma grande quantidade de diagnóstico, né, de câncer de tireoide que poderiam nem trazer nenhuma repercussão e termina que muitas cirurgias são feitas. Então, a gente pede para realmente fazer o check-up que seja uma consulta, para que avalie os seus sintomas, avalie as suas necessidades de exames, para não sair pedindo exame sem necessidade também. E aí, com relação ainda à tireoide, o problema muitas vezes é que naquele exame vai sair a palavra nódulo, que muitas vezes não tem nenhum significado do ponto de vista clínico, mas a palavra nódulo assusta muito, aquilo requer ou vai ensejar uma investigação para aquele paciente ou aquela paciente vai acabar ficando muito aflita, ansiosa. Estresse, e né? muitas vezes com outros exames que vão ser desnecessários. Ali, às vezes vai fazer uma biópsia, vai fazer uma punção aspirativa sem tanta indicação, né? Mas considerando o paciente que apresentou algum sintoma, por exemplo, uma paciente que no autoexame percebeu alguma alteração na sua mama, e aí foi ao seu médico, o médico fez uma avaliação, achou que havia realmente uma lesão ali suspeita, pediu uma mamografia, uma ultrassom de mama para fazer essa avaliação, percebeu que realmente havia uma alteração e aí indicou para que esse paciente fizesse uma biópsia. A biópsia confirmou que era uma lesão maligna. Como é que esse paciente caminha no SUS? Sabendo que agora tem uma biópsia com um resultado que indica que realmente há um câncer naquele órgão. Então, aqui em Caruaru, né, a gente tem 2 grandes serviços de oncologia que funcionam lá no Hospital Mestre Vitalino e lá no CEOC. Então, esses são serviços SUS que funcionam nesses 2 lugares e que eles são porta aberta. Então, a gente diz que é aquele serviço que o paciente chegou com a biópsia, ele já marca a consulta. Caso o paciente, por exemplo, não consiga vir para Caruaru ou ele seja de outra cidade, né, porque tanto o Mestre Vitalino como o CEOC atende Caruaru e região, então toda a região do Sertão e do Agreste é atendido aqui em Caruaru. Ele pode ser encaminhado via Secretaria de Saúde. Então, tendo uma biópsia, ele pode ir diretamente no serviço ou ele ir na Secretaria de Saúde ou no posto de saúde e ser encaminhado. Então, é muito fácil. Às vezes, o que demora é o médico lá do interior, numa cidade menor, conseguir a biópsia, enfim. Mas existe, né, uma regulamentação em que o paciente, entre o diagnóstico e o início do tratamento, só podem decorrer 60 dias. Então, a gente realmente cumpre isso, e se você for amanhã no Hospital Mestre Vitalino com uma biópsia positiva, é capaz de você ser atendido amanhã ou no mais tardar segunda-feira, enfim, e no CEOC também. Então, é porta aberta. O paciente chega lá com a biópsia, lógico, que ele precisa levar os documentos, enfim, e pode ser que ele não seja atendido imediatamente, mas a consulta é marcada para muito rápido. Então, teve biópsia que resultou em câncer. Isso aí é bem fácil de encontrar aqui em Caruaru serviços SUS que tenham atendimento. Então, documento de identidade, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência. Isso, e a biópsia. Se já tiver exames complementares, de imagem, também, né? leva também. Então fica esse fluxo importante para as pessoas saberem que uma vez que você tiver uma lesão suspeita e que tiver, na verdade, a biópsia confirmando que ele é um câncer, aí você já pode se dirigir ao hospital de referência, no caso daqui pode ir para o Mestre Vitalino, e aí com os seus documentos de identidade, CPF, com o cartão do SUS, com o comprovante de residência, você já praticamente é atendido no mesmo dia, de segunda a sexta. Isso, de segunda a sexta funciona em horário comercial e é muito rápido. E agora, assim, lá no Mestre Vitalino, a gente tem outras especialidades agora. Então, até aqueles pacientes que têm uma lesão suspeita, eles estão conseguindo ser atendidos lá também. Então, vamos dizer, esse paciente que fez uma mamografia, deu um nódulo, o nódulo tem as classificações lá, e foi uma lesão suspeita, ele pode também procurar a mastologia do Mestre Vitalino, que também é possível fazer o diagnóstico lá. E tem cirurgia oncológica, tem cirurgia torácica. Então, lá no Mestre Vitalino também tem sido possível receber esses pacientes que a gente chama de suspeita de câncer, né? Então, aqueles pacientes que têm uma suspeita grande, então, sintomas muito sugestivos,
Ou então aquele paciente que já tem um exame que seja bem sugestivo, às vezes são lesões hepáticas, às vezes um nódulo grande no pulmão, ou a mamografia com alteração, ele também já pode ir lá no Hospital Mestre Vitalino, porque tem esse serviço lá. Mas nesse caso, esses pacientes que ainda não estão com biópsia, eles entram por regulação ou eles também entram por porta aberta? Os dois. Pode entrar pelos dois caminhos? Pelos dois, agora tá pelos dois, Ele pode ir direto lá ou ele vai via regulação. Via regulação. Então, para aquelas pessoas que estão na cidade um pouco mais distante também, que já estão nesse processo de investigação, pode também ser regulado via Secretaria de Saúde do município, né? Exato. E aí tem esse atendimento mais rápido. Aí lá, como termina que é um serviço grande, né? Aí tem várias especialidades que fazem um diagnóstico também. Oh, que maravilha. E aí pode fazer o diagnóstico e o tratamento de todo o segmento. Tudo no mesmo lugar. No mesmo lugar, né? E fazer, inclusive, as revisões depois, acaba se fazendo lá, né? E a gente falando de câncer de mama, eu dei esse exemplo, assim, pra gente ver essa questão do fluxo, mas, assim, um câncer de uma importância muito grande na população, de maneira geral, que a gente podia, talvez, pontuar com relação aos principais sinais e sintomas, o que a gente consegue prevenir. O autoexame é o primeiro passo importante para essa prevenção, né? Que muitas vezes é negligenciado, né? Isso. Tem a cancerofobia, né, que o povo fica com medo de examinar a sua própria mama, mas conhecer sua mama é muito importante. Então, eu acho que começa por aí. E aí percebeu alguma alteração, que pode ser um nódulo, né, um caroço, percebeu um caroço na mama, percebeu que a pele da mama está diferente, às vezes ela pode ficar avermelhada, às vezes ela pode ficar parecendo uma casca de laranja, o mamilo que sempre foi para fora, fica para dentro. Modificação no mamilo, secreção que está saindo pelo mamilo, né? Quando sai ali uma secreção avermelhada ou até escurecida, esses são os principais, ou até íngua debaixo da axila, né? Então, aquelas lândras, aqueles carocinhos que a gente tem, às vezes, quando tem dor de garganta, também pode ter na axila. E aí, isso são sintomas que chamam a atenção. E precisa ir para o médico examinar e avaliar qual é o melhor exame. Normalmente, os primeiros exames, a depender da idade, vão ser ultrassom e mamografia. E a partir daí é que vai decidir, né? Se vai fazer uma punção, se vai fazer uma biópsia ou se vai acompanhar. Então, qualquer um desses sintomas precisa procurar o serviço de saúde. E aí, lembrar que dado o diagnóstico do câncer de mama, as evoluções dos prognósticos também são bem diferentes, porque depende do tipo, né, depende da evolução, depende se está só localizado, se não está localizado. E aí existem vários tratamentos possíveis, né, que vão desde a químio, da rádio, às vezes tem que fazer terapia combinada, tem que fazer lá uma cirurgia também. Isso. Varia muito, então o mais importante é quanto mais precoce a gente conseguir, né, identificar isso. Então, por isso que é importante se examinar, se conhecer, por isso que é importante buscar a consulta médica assim que você perceber alguma dessas alterações, porque quanto mais precoce, aí mais simples é o tratamento. Mas pode ser cirúrgico, pode ser quimioterapia, pode ser uns comprimidos que chamam de hormonioterapia, combinação desses né, tipos de tratamento e radioterapia também. E assim, a questão da mama preocupa muito as mulheres pela possibilidade de, às vezes, precisar fazer uma intervenção cirúrgica, mas hoje a cirurgia plástica também evoluiu muito, né? Então, mesmo naquelas pacientes que eventualmente vai precisar tirar parte da mama ou até a mama toda, tem como reconstruir depois via cirurgia plástica. Né? Cada vez mais a gente tem visto, né, os mastologistas tentando fazer cirurgias menores para poder fazer com que não tenha aquela impacto, né, da retirada total da mama. Mas a gente também existe essa possibilidade de reconstrução. Tem mulheres que já saem com a mama reconstruída imediatamente. Então, tira o caroço, né? Tira o câncer e já reconstrói a mama imediatamente. Então, ela nem chega a se ver sem a mama. Então, realmente, é muito importante se cuidar. E se conhecer. E fazer tentar fazer o diagnóstico precoce, né? Porque a ideia de você se examinar, fazer esse acompanhamento adequado, fazer os rastreios adequados, porque aí você consegue prevenir ou
descobrir num estágio muito inicial, e aí a chance de evolução e de melhora é fundamental. Pedir ajuda, avisar. Às vezes a gente recebe, né, senhoras, normalmente acontece com senhoras que ficam com vergonha de falar para uma filha, para um filho, que está com um caroço na mama, porque tem vergonha de mostrar, tem vergonha de até mostrar para o médico também. E, assim, a gente sabe o quanto é importante que quanto mais rápido for, mais fácil vai ser tratar aquilo. Então, não esconde. A gente está ali para ajudar, para, junto com o paciente, definir o que é melhor. Então, eu não quero de jeito nenhum tirar minha mama, não tiro de jeito nenhum. Então, a gente faz outros tratamentos, lógico que respeitando o que a medicina diz que é certo, mas a gente pode fazer adaptações. Então, não fique em casa, não. Vai para o médico, faz a consulta, não deixa o medo impedir que você procure ajuda. E lembrar que assim, o câncer de mama não é exclusivo das mulheres, né? Sim. Você pode ter câncer de mama nos homens, se bem que mais raro, né? Geralmente mais raro, eu vi acho que 2, 3 casos na vida. Mas em geral também são um pouco mais agressivos, né? Então lembrar que você pode ter também, pelo tecido mamário masculino, você pode também ter o câncer de mama masculino, né? Exatamente. Também a gente tem num percentual muito menor, né? Em torno de 1% dos tumores de mama acontecem em homens. Mas a gente tem famílias que têm, né, várias pessoas com câncer de mama, inclusive homem com câncer de mama. E chama muita atenção para a gente pensar em alguma coisa hereditária, porque tem essa associação, né, de câncer de mama em homens e alterações genéticas. Mas os homens também têm que se examinar. Então, percebeu algum caroço, a mama cresceu, está dolorida, endurecida, precisa também procurar assistência médica para ser examinado. Pode não ser nada e pode ser alguma coisa que precise de exame, biópsia, enfim. E um outro câncer que você falou que chama muita atenção, o câncer de colo, né? Responsável pela mortalidade altíssima. Basicamente nos países subdesenvolvidos, a gente não consegue, assim, não percebe ou não vê, na verdade, pelo que a gente lê, nos dados epidemiológicos, uma incidência tão grande do câncer de colo em países mais desenvolvidos, pelo fato de você ter uma prevenção mais adequada, ter um acesso mais adequado, mas a gente vê muito o câncer de colo ainda presente em países subdesenvolvidos, e aí o Brasil acaba sendo um dos líderes dos casos. E aí é interessante sobre a questão do câncer de colo, porque é um câncer que é totalmente prevenível, né? E você, inclusive, tem vacina para o câncer, porque, na verdade, você não tem vacina para o câncer, você tem vacina para o HPV, que está muito associado com o câncer de colo, né? Que é uma das poucas situações que você consegue quase que prevenir um câncer com vacina, né? Não tem tanto isso em outros lugares. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem uma dificuldade grande dessa prevenção, né? A atenção básica tenta cumprir o seu papel, fazendo o rastreio desses pacientes a partir dos 25 anos de idade, mas muitas vezes ainda não atingindo a população-alvo que deveria atingir, né? Então, o câncer de canal anal é esse que está mais associado, né, ao HPV, alguns tumores de reto também, cólon menos associados ao HPV. Então, a gente pensa mais nessas partes... O colo do câncer de colo de útero, né? O câncer de colo de útero. Tá, não, então... Voltando aqui, o câncer de colo de útero é realmente um tumor totalmente dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, porque é um tumor prevenível, é uma doença sexualmente transmissível, na sua grande maioria realmente associada ao HPV, então mais de 80% é associada ao HPV, e com a vacina, que é a partir dos 9 anos, né? Então, meninas e meninos a partir dos 9 anos, que eu falo muito sobre isso, porque é uma coisa que tem uma vacina, a vacina é pelo SUS, você não precisa pagar essa vacina. Ela vai vacinar contra os principais vírus causadores de câncer e causadores de verruga, e vai fazer com que aquela pessoa ela não tenha o câncer do colo de útero, ela não transmita esses subtipos de HPV, que diminui também câncer de cabeça e pescoço, que também está associada, e câncer de canal anal. Então, assim,
só tem vantagem, não tem por que você não vacinar seu filho ou sua filha. Então, é muito importante. E a gente vê, às vezes, sobrando vacina, porque as pessoas têm preconceito, como se vacinasse contra um vírus que é sexualmente transmissível, estimulasse a criança a ter relação sexual, que não tem nada a ver. Você está protegendo como qualquer outra vacina que você dá no seu filho. Você daria também essa, que tem uma importância, sim, muito grande. E a mortalidade do câncer de colo de útero ainda é muito grande. Então, a gente tem, no norte do país, ocupando o segundo lugar dos tumores femininos, e na maioria dos outros estados, o terceiro lugar. E um câncer que a gente poderia eliminar, não era para existir, porque você identifica a lesão precocemente e aí você elimina ela. Você tem uma vacina, que é uma prevenção primária, que não deixa nem aquela lesão chegar. E agora está sendo testada agora em Recife, mas no SUS já foi incorporado o teste do HPV, esqueci o nome agora, que a gente vai fazer a testagem para ver se existe esse HPV e, a partir daí, ir procurar no citológico. E aí, assim, tem várias formas de a gente identificar. É um exame relativamente barato e fácil. Então, realmente, assim, não pode a gente manter. Um compromisso da sociedade. Todo mundo tem que fazer sua parte. O médico para falar sobre isso, a enfermeira, o enfermeiro para falar sobre isso no posto de saúde, as mães e os pais para vacinarem seus filhos. Alguém que tem algum sintoma, uma verruga, procurar, né, que pode ser algum sangramento, dor quando vai ter relação, lesão, verruga no pênis ou na vagina ou naquela região perto ali, que chama região perineal, porque a gente precisa eliminar esse câncer que tem prevenção. Então, lesões ali na região genital, sangramento, dor durante o ato sexual, são todos sintomas que chamam a atenção, né? E aí precisa fazer uma investigação. Mas lembrando, como você bem falou de maneira muito didática, que um câncer totalmente prevenível, né? Então, que as mulheres a partir dos 25 anos façam seu exame preventivo, pode fazer na atenção básica, que as meninas a partir dos 9 tomem as suas vacinas, e a gente consegue controlar e consegue pelo menos prevenir. O câncer com mortalidade altíssima, né? E assim, altíssima. Os sintomas são muito difíceis de manejar. Então, assim, as mulheres que chegam com câncer de colo de útero, elas chegam com secreção, muita dor. Então, são pessoas que têm tanto, né, um câncer que poderia ser prevenível e ainda vai ter tanto sintoma, vai ser tão difícil de tratar. Tem efeitos colaterais do tratamento, tem efeitos da doença, que a gente poderia nem passar por isso. E é um câncer que demora a se desenvolver. Então, a mulher que faz lá seu preventivo uma vez e esqueceu no ano seguinte, vai no outro, porque é um câncer que demora a se desenvolver. Então, dá tempo. Não deixa de ir, faz o exame. E essa questão da vacina, né, para a gente também vacine seus filhos, fale sobre isso com os outros pais, para que a gente consiga realmente eliminar o câncer de colo de útero. E aí eu acho que na minha fala eu não me fiz muito claro. Aí eu percebi que você olhou assim um pouco diferente. Eu disse, o que ele tá falando? O que é que isso tem a ver com câncer de colo? Porque as palavras são parecidas, né? Colo do útero, e cólon é uma estrutura lá do intestino. É porque a gente tá no mês do câncer de cólon. Aí eu acho que ele tá aqui na minha cabeça. Não, e talvez eu não tenha me expressado certo. Peço desculpas. É isso, sem problemas. E aí a gente tá falando sobre o câncer de colo de útero. Certo. Mas falando sobre o câncer de cólon, que é o câncer do intestino, e aí sim vale a pena a gente também fazer um comentário sobre esse. E aí a gente vê também um super diagnóstico do câncer de colo. Eu digo isso porque
às vezes, eu não sou oncologista, mas às vezes os colegas, os amigos, pelo fato de você ser médico, ficam tirando dúvidas aleatórias, né? E aí, às vezes, olha, mas eu estou com diarreia, será que é câncer? Eu digo, não, isso é infecção, não é câncer, então tenha um pouco de cuidado. E às vezes a gente vê isso, assim, qualquer alteração do hábito intestinal, seja pela constipação, seja pela diarreia, a pessoa achar que isso é câncer de cólon, mas tem que ficar alerta para alguns sintomas importantes do câncer de cólon, né? O câncer de intestino está bem presente esse mês, porque é o mês de conscientização, né, da prevenção do câncer de intestino. E alguns sintomas fazem a gente ficar alerta. Essa mudança do que a gente chama do padrão de como a pessoa faz cocô, né, que a gente chama do hábito intestinal. Então, às vezes, a pessoa ia todo dia, às vezes a pessoa ia 3 vezes ao dia, isso aí é o padrão dela. E aí ela passa aí 1 a cada 4 dias, e isso se mantém, né? A gente deve buscar assistência. Como você falou, às vezes não é nada, foi só uma comida que comeu que é mais constipante, mais laxante, uma infecção, enfim. Mas é um dos sintomas que a gente pede para prestar atenção. Se seu intestino está funcionando do mesmo jeito ou se modificou. Sangramento nas fezes. Então, se começa a aparecer sangue que nunca teve. Porque tem gente que já tem aqueles hemorroida que sangra toda vez que o cocô é um pouquinho mais endurecido. E isso aí é seu habitual. Cansaço, né? Porque pode dar anemia. Dor abdominal, então, ou a pessoa fica se sentindo como se fosse empachada, com aquela sensação de que a comida não está descendo bem, perdeu peso. Então, são coisas que a gente pede para que seja examinado. Lógico que não é para a pessoa se desesperar. Às vezes olha no Google e o Google dá umas respostas muito secas, porque o Google não aprendeu a falar com o paciente e erradas também. Então, não pode procurar no Google, lógico, a gente se informa, mas busque o profissional de saúde para poder ter realmente uma avaliação melhor. Tem que levar em consideração a história familiar, né? Porque se você tem uma história familiar positiva para câncer e câncer de intestino, isso já chama a atenção, né? Já é um paciente que a gente olha de maneira diferente. A idade também chama a atenção, né? Depois ali da 4ª, 5ª década de vida, também são sintomas que acabam chamando a atenção, né? Para pacientes mais jovens, a gente pensaria em outras causas antes, ao invés de pensar, talvez, no câncer de intestino, né? Se bem que a gente sabe que também tem pacientes mais jovens, né? Mas, assim, acaba sendo uma condição mais rara, né? Exato. Então, a gente leva em consideração todos esses fatores e avalia se esse paciente precisa de algum exame a mais. Às vezes, ele precisa só de uma orientação, ou às vezes ele vai precisar de uma colonoscopia, que é aquele exame que é a borracha pelo reto, para avaliar lá se tem alguma alteração. Também tem várias alterações que são bobas, né? Que não são câncer, divertículo, alguns pólipos que são benignos. Então, não é para a gente se desesperar porque teve alguma alteração. É para a gente buscar assistência e se cuidar. Aí na parte do trato digestório, a gente tem essa parte de baixo do intestino, né, que pode ser acometido por câncer, mas a parte mais superior também, né, ali estômago, esôfago, também são possibilidades de câncer que também requerem uma atenção. Sintomas acabam sendo um pouco parecidos de maneira geral, né, perda de peso, dor, dificuldade às vezes de engolir o alimento, o desconforto, aquela fraqueza, aquela falta de ânimo para fazer as coisas, e associado com a perda de peso, que acaba sendo um dos marcadores importantes para o câncer do intestino, do estômago de maneira geral, é a perda de peso, né? São cânceres que acabam consumindo muito o paciente. Isso. Né? Eu acho que os tumores de esôfago, né, são aqueles que é esse caninho que liga a boca ao estômago, tem esse nome de esôfago. Ele termina que são pacientes que vão ficando muito fraquinho, então fica com dificuldade de engolir. Primeiro comida mais dura, que não consegue engolir, aí depois as comidas começa a comer uma comida pastosa, um purê, uma sopa, porque não está descendo direito, e aí depois até líquido também fica difícil. Então, prestar atenção se você está conseguindo comer direito, se você está conseguindo engolir, se não está vomitando, que também são sintomas que a gente deve se atentar para buscar assistência, né?
E aí, então, tanto do esôfago como do estômago, eles são parecidos, também tem fatores de riscos parecidos, e algumas vezes são tratados de maneira bem parecida. Então, se a gente pensar no geral, os fatores de risco é fumar, beber, consumo de bebida muito quente pode causar esses danos. Então, tipo, aqui no Nordeste e aqui em Caruaru não é muito frequente, mas a gente vê no Sul aquele povo que fica tomando chimarrão o tempo inteiro. São bebidas muito quentes que terminam causando dano na boca e pode causar no esôfago também. E aí, no estômago, tem esses fatores de risco também, né? De fumar, beber, mas tem outros que aí é um pouquinho diferente, que é obesidade. Então, aquelas pessoas que estão acima do peso, elas terminam fazendo com que o que está no estômago volte para o esôfago e machuca ali, né? Aquela região finalzinha do esôfago e comecinho do estômago. Aquele vírus, ou aquela bactéria, desculpa, H. pylori, que também pode, né, tá ali machucando o estômago e causando também o câncer de estômago. Úlceras que podem estar ali, que parecem ser úlceras, mas na verdade elas são tumores. Então, assim, tem umas coisinhas mais, um pouquinho diferentes mais específicas, né? Em relação ao estômago. Mas, como você falou, os sintomas são parecidos, que é dificuldade para engolir, sensação de que está estufado, empachado, perda de peso, vômito, enjoo. Então, eu acho que esses sintomas devem alertar para ver essa questão de como está todo a parte alimentar e do paciente, né? E aí vale a pena fazer uma consulta com o seu médico assistente, fazer uma avaliação clínica criteriosa e depender da situação, depender do exame clínico e da história, avançar com a pesquisa com alguns exames para ver se há realmente a possibilidade ou não, né? Uma coisa importante que eu queria comentar, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso também. A gente falou sobre a questão diagnóstica, a prevenção, a gente falou sobre a questão, assim, mencionou um pouco a questão de alguns tratamentos possíveis, do acompanhamento desse paciente. Vale talvez lembrar também que mesmo quando o oncologista diz, olha, a gente conseguiu estabilizar a doença, ou conseguiu colocar ela em remissão, mas esse paciente vai precisar fazer acompanhamentos periódicos, né? Mas às vezes também a gente tem aqueles pacientes que podem não responder tão bem ao tratamento, a gente tem aqueles pacientes que já chegam para o oncologista num estágio mais avançado da doença, que há poucos recursos terapêuticos que possam ser feitos por aquele paciente. E aí, às vezes, a gente precisa abrir mão do que a gente chama de cuidados paliativos, né? E eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas têm aquela noção de que cuidado paliativo é você, olha, eu deixei para lá e não vou fazer mais nada, e não é bem assim, né? Existe toda uma ciência por trás dos cuidados paliativos, toda uma conduta humanística e médica por trás dos cuidados paliativos. Acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre isso também, né? Então, o cuidado paliativo, né, ele deve entrar em qualquer doença que ameace a continuidade da vida. Então, lógico que os tumores, os cânceres, eles têm muitos que vão ameaçar essa possibilidade da pessoa viver, porque elas podem dar metástase, podem ser sintomas muito sérios, mas existem outras doenças também que podem ser merecedoras de cuidado paliativo. E eu digo merecedora porque, como você bem falou, é uma ciência de muito cuidado, muito amor, mas de muito conhecimento. Para você dar o melhor tratamento para aquele paciente diante daquela doença, daquela história de vida, para aquela pessoa, você precisa conhecer o paciente e conhecer o que tem de melhor para ser oferecido. Então, algumas doenças como a insuficiência cardíaca, o enfisema, né, pulmonar, algumas doenças demenciais, por exemplo, Alzheimer, eles também precisam de cuidados paliativos porque são doenças que vão dificultar ou ameaçar a continuidade da vida, que é o termo que a gente utiliza para definir quando a gente deve iniciar os cuidados paliativos. Então, eu acho que uma coisa muito importante é que a gente precisa diferenciar cuidado paliativo de cuidado de final de vida.
que às vezes fica muito parecido, mas eles são diferentes. E aí, qual é a diferença, né? O cuidado paliativo é quando fez o diagnóstico, você conhece alguém que tem um câncer de pulmão, e esse câncer de pulmão tem uma metástase para a cabeça, e essa pessoa, ela tá bem, ela vai receber quimioterapia, ela vai receber radioterapia, e naquele momento a gente também já começa o cuidado paliativo, que é melhorar, se ele tá com dor de cabeça, vai dar remédio para dor de cabeça, se tá com dificuldade para respirar, vai dar alguns remédios, fazer algumas orientações. Então, ele se inicia junto com o diagnóstico. Então, naquele momento em que o paciente tá ótimo, já é cuidado paliativo. Mas o cuidado de final de vida, que é aquele do paciente que está findando a sua vida, está terminando a vida, que é um paciente que está extremamente debilitado, está passando a maior parte do tempo na cama ou sentado, não consegue mais tomar um banho só, comer só, precisa de ajuda. Normalmente, esses são os pacientes que já estão caminhando para o seu final. E aí, nesse momento do final da vida, passa a não existir mais possibilidade de fazer uma quimio, uma rádio, porque aquele paciente não vai aguentar aquilo. E você vai agora, então, priorizar os cuidados com os sintomas. E aí você vai tratar a dor, o vômito, o mal-estar, os sintomas que tiverem de acordo com aquele paciente. Então, se é um paciente que pode ficar em casa, então você vai fazer as orientações para que a família consiga deixar ele confortável em casa. Se é um paciente que precisa estar no hospital, então você vai conversar com a equipe para que não vá dar aquele banho que mexe o paciente de um lado para o outro na cama, na maca, porque aquilo vai trazer desconforto, então vai mexer com cuidado, vai dar mais remédios com mais frequência para conseguir controlar melhor os sintomas. Enfim, então, isso varia muito de paciente para paciente, de doença para doença, mas eu acho que é importante lembrar que existem dois momentos. O momento do diagnóstico de uma doença que precisa de cuidado paliativo também, e um momento de uma doença que só vai ter cuidado paliativo, o que é muito importante, que é muito necessário, mas que agora esse paciente está findando sua vida. E ele vai viver aquilo da melhor maneira que exista para aquela doença. Para que as pessoas entendam que o cuidado paliativo não é você largar o paciente, exatamente. Mas na verdade, você fazer uma programação de cuidado e de atenção para aquele paciente, levando em consideração o que você bem citou, né? As perspectivas, a realidade do paciente. As necessidades, os desejos. Você, às vezes, inclusive, pode ser um pouco mais permissivo, né? Então, o paciente já, por exemplo, numa situação em cuidados de fim de vida, né, alguns desejos podem, do ponto de vista médico, acabam podendo ser permitidos. Os controles, por exemplo, de pressão, de glicemia, acabam sendo um pouco mais frouxos nesse sentido, mais flexíveis, porque não faz muito mais sentido você fazer, talvez, muitas medicações para controlar a pressão, quando a necessidade do paciente acaba sendo outra. Então, cabe ao médico também esse olhar mais humano, no sentido de quais são as necessidades e prioridades do paciente, para dar a ele o melhor conforto, a melhor condição possível, né? Nutrir o paciente, tirar a dor e fazer esse planejamento para esse paciente, né? Isso. O que a gente às vezes vê, por exemplo, paciente idoso, não necessariamente paciente com alguma doença mais grave, mas paciente idoso na senilidade já, às vezes assim, a família com certa preocupação de um controle muito rigoroso da pressão, um controle muito rigoroso da glicemia, quando naquele momento, né, vovó com 96 anos de idade, não faz tanto sentido ser tão rigoroso naquele momento, né? Então, a gente tem repensado muito isso, acho que os cuidados paliativos têm feito a gente repensar muito isso nessas últimas décadas, sobre esse cuidado assim, mais humano para esses pacientes, e de uma maneira mais individualizada, né? Eu acho que uma coisa assim que vale chamar a atenção também é que não é só para idoso, sabe? Hoje eu estava lendo uma advogada que ela faz essa parte bem específica de cuidado paliativo, e ela é uma pessoa assim iluminada. E aí ela falou assim, toda vez que você pensa em cuidado paliativo, qual é a imagem que vem na sua cabeça, né? É um vovozinho num momento final da vida. E
existem pessoas jovens que vão precisar de cuidado paliativo, que significa que elas vão precisar de um cuidado para a sua dor, para o seu vômito, para a sua falta de ar, para o seu desconforto. Existem crianças que vão também estar em cuidados paliativos, como você vivencia muito mais do que eu, com certeza. E então a gente tem que entender que o cuidado paliativo, na verdade, ele é para todos que têm doenças que são irreversíveis e que podem trazer sintomas que a gente precisa cuidar. Então, esse cuidado, né, que a gente vai ter, isso aí, eu acho que modifica toda a forma da gente pensar, porque passa a não ser o que eu acho que é melhor, como médico, né, que é o médico paternalista, que define tudo, então passa a ser um cuidado que a gente vai dividir com a família e com o paciente. E passa a ser também um cuidado que não vai ter esse rigor. Não vai ser furar o dedinho de 6 em 6 horas para ver como está a glicemia. Vai ser liberar uma comida que o paciente gosta. É uma Coca-Cola que ele quer. Vai dar só um golinho porque ele não está nem conseguindo comer. A gente vai liberar a Coca-Cola. Quer uma rede porque passou a vida inteira dormindo na rede, mas não tem condições de ir para casa. E a gente vai tentar proporcionar isso para que essa pessoa, esse final de vida, seja compatível com a vida daquela pessoa. Então, é um ventilador, é uma rede, é um picolé, é uma Coca-Cola, é um vinho, uma cerveja, enfim. E isso vai ser individualizado e que a gente tenha esse cuidado, que a nossa equipe também, né, que não se faz cuidado paliativo sozinho, precisa de uma equipe, enfermagem, técnico de enfermagem, físio, fono, psicóloga, TO, todo mundo esteja alinhado, porque às vezes você fala, olha, não dá esse banho tão pesado no paciente, porque assim, machuca, ele fica desconfortável, e aí quando você chega, tá lá, o banho, bem banho, porque quer deixar muito cheiroso. Mas então a gente vai explicar, olha, é por causa disso. A questão da nutrição, que eu acho que você falou, que é uma coisa muito importante. No final de vida, né, naquele paciente que já está findando o seu tempo por aqui, realmente, finalizando, não está mais absorvendo a comida está sendo toda quebrada, porque o organismo está já... Tudo ele está destruindo, ele não está mais absorvendo, o intestino dele está funcionando devagar, o estômago dele não produz mais as mesmas substâncias. Então, ao invés de a gente passar uma sonda e ir lá alimentar a todo custo, por que não a gente deixar uma comida que ele goste, que ele queira, se ele sentir fome, se ele sentir desejo, se for aquilo que ele quer, e deixar uma hidratação que não vai deixar ele ficar desidratado pela veia ou por debaixo da pele, enfim, depende da necessidade do paciente. Sem forçar, sem querer prolongar aquele sofrimento, que muitas vezes é do paciente, da família, dos filhos, né? Então, assim, vamos dar dignidade e cuidado no tempo que tiver que ser, que é no tempo que a gente não tem controle. E muitas vezes participando de um planejamento para evitar medidas desnecessárias ou medidas que a gente chama de medidas heróicas, né? Estabelecer até um limite de onde se vai empregar procedimentos, até onde vai se tentar alguma coisa, porque muitas vezes aquela tentativa, aquele procedimento é totalmente desnecessário, vai trazer o paciente um sofrimento que não é o adequado, e a gente pensa que tenta fazer com que aqueles últimos momentos sejam os mais agradáveis possíveis dentro daquelas condições, né? Que tenha gente que seja o mais confortável, o mais familiar possível, né? Então, às vezes pede para botar foto, essas coisas, para que a pessoa se sinta cuidada e dentro do ambiente dela, não num lugar frio e sozinho, como muitas vezes e sempre acontece. Tentando, quando possível, deshospitalizar. Quase não sai. Tentando quase sempre deshospitalizar esse paciente, né? Então, para que ele fique em casa, com os cuidados em casa. Quando isso não for possível, vai lá para o leito do hospital. Mas sendo possível, deixar esse paciente em casa para que ele possa ficar com seus familiares naquele momento, né? E entender, né, que não levar para um UTI, não passar um tubo para respirar por aparelhos, não passar a sonda, isso tudo
é com o objetivo de cuidar, com o objetivo de aliviar, com o objetivo de confortar o paciente e aquela família. Então, a gente sempre, como você falou, faz esse planejamento, né, terapêutico, a gente organiza com a família e com o paciente quais são os desejos, quais são os não desejos, né, porque tem coisas que algumas pessoas não querem de jeito nenhum. E tendo isso organizado, né, a gente repassa isso para a equipe e tenta fazer da maneira que seja mais agradável, mais suave e mais tranquila para todo mundo. Porque, às vezes, levar um paciente desse para a UTI que está em final de vida é tirar a oportunidade de, nos últimos minutos, falar com um filho, uma filha, abraçar um pai, uma mãe, um neto, enfim. Então, tentar fazer com que seja o mais que corresponda à vida daquela pessoa. Que seja o mais humano possível. O mais humano possível. Acho que os cuidados paliativos é isso, né? É a humanização dos procedimentos da medicina de maneira geral. Sempre quando você vai fazer alguma coisa, você sempre pergunta como é que o paciente vai se sentir, o que é que ele vai achar, o que é que ele vai perceber. Então, essa empatia também do cuidado paliativo, você se colocar literalmente no lugar do paciente e imaginar como é que ele vai reagir àquilo e aí tomar decisões se preocupando muito com esse bem-estar, né? E quais são os reais benefícios daquela intervenção, né? Tem benefício você botar um tubo para a pessoa respirar por aparelho? Se tem, a gente vai fazer, mas tem situações em que não faz sentido. Para botar remédio para a pressão subir, fazer diálise, né? Que é trocar o sangue. Tem situações em que aquilo não faz sentido porque não vai mudar. A doença que a pessoa tem, ela é intratável, incurável e ela chegou no fim dela. Chegou no limite que a gente tem, tanto da medicina como da pessoa. O próprio organismo, né? O próprio organismo tem limitações. E aí, a partir desse momento, não faz sentido fazer essas coisas que sejam só para, às vezes, aliviar a consciência de alguém que não entendeu. Então, precisa conversar e mostrar que aquilo não faz sentido. E precisa muita participação da família, porque eles são muito importantes nessa tomada de decisão também, né? Exato. É uma conversa que às vezes também não é tão simples de ser feita, mas que precisa ser feita, né? Exige tempo, conhecimento e dedicação. E humanidade, né? Humanidade nos cuidados paliativos. Doutora Maria Luísa, essa conversa foi excelente. A gente ficaria conversando aqui, eu acho que o resto da noite, talvez um mês inteiro, mas eu sei que você é muito solicitada, muito requisitada, a gente não pode roubar tanto tempo seu aqui não, tá? Queria lhe deixar à vontade para fazer as considerações que você quiser. De repente, alguma coisa que a gente não falou e que você acha importante, ou algo que você queira frisar, por favor, fique à vontade, tá? Agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando de de assuntos que preenchem minha vida e meu coração. Eu acho que a mensagem é: se cuidem, né, que consigam fazer atividade física, uma dieta o menos industrializada, o mais saudável. Não é restrição alimentar, mas é que seja comidas que são da natureza, que vão nutrir o nosso corpo de verdade. E que, caso tenha algum sintoma, que busquem ajuda, busquem assistência. E que a oncologia se modificou muito, tem muitos tratamentos, tem muitas coisas que a gente pode fazer, e essa coisa de que agora não tem mais nada para fazer, isso não existe mais. A gente está junto com a família, junto com o paciente, para trazer o que há de melhor na medicina, na ciência e também na vida, no amor e no carinho com os pacientes e familiares também. Que maravilha, a gente fica muito honrado com a sua presença aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam lá as nossas redes sociais, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify. Assistam os outros episódios também e a gente se vê na próxima. Tchau.